E aí, Leste, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro LesteCast, o podcast voltado para as profissionais da área dos cílios. E hoje eu tô com uma convidada muitíssimo especial, que tem 25 anos, trabalha com cílios há 4 anos e é especialista em fios tecnológicos e top line. Vai dar um oi pra galera, Juliana. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, recebendo esse convite da Brenda pelo primeiro, podcast que ela está começando, e ser a primeira convidada é uma honra muito grande estar aqui, podendo participar com você e contar um pouquinho, da história, como é iniciar nessa área. Isso mesmo. Gente, hoje a gente veio aqui com um propósito totalmente voltado para as lestes que estão iniciando agora ou que tem pouco tempo na área. Por quê? A gente sabe que enfrenta muita dificuldade, né, Juliana? Muita barreira. E não é só você, a gente está aqui para mostrar que não é só você. Quem já faz cílios há muito tempo, muito bem, como a Juliana, por exemplo, que vocês passam lá no Instagram dela depois para conferir o trabalho dela, é um trabalho digno aí de campeonato. Você já ganhou quantos, Ju? 3 campeonatos. 3 campeonatos. Mas foi fácil no começo? Não mesmo. Então, é uma evolução. Exatamente isso que a gente vai falar sobre hoje, sobre a trajetória de uma leste, como que é começar, como que é as dificuldades e como é o pós, né, Ju? Quando chega finalmente o momento do sucesso aí, né? É muito gratificante, mas a gente lembrar tudo dali desde o início, de onde a gente começa, para estar aqui hoje. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, que há 4 anos atrás eu não me imaginava onde eu estou hoje. Porque quando a gente começa, a gente tem um pensamento de eu estou fazendo o curso agora e mês que vem eu já estou com a agenda cheia, já estou ganhando o que eu almejo. E não é assim. Na prática, durante ali, a gente percebe que é muito ao contrário disso. Às vezes a pessoa se frustra justamente pela expectativa que cria. No começo, a pessoa tem que entender, principalmente se ela não, por exemplo, você já trabalhava com sobrancelha, não é? Quando eu comecei na área de cílios, eu já tinha o curso de sobrancelha, mas eu trabalhava fora. Eu trabalhava de carteira assinada na época, e quando eu saí do meu trabalho, eu queria fazer algo para trabalhar para mim. Então foi onde uma amiga da minha irmã falou para mim fazer um curso de cílios que estava muito em alta, e eu nunca tinha ouvido falar em cílios, nunca tinha tido curiosidade em saber o que era. E foi quando eu comecei a pesquisar, foi quando eu fiz meu primeiro curso, e aí começou a ter toda a barreira para passar. Não, porque assim, hoje em dia toda mulher já sabe o que é extenção de cílios. Sim, 4 anos atrás era muito pouco, quase não tinha profissional. Eu falo até por mim, porque como eu sou mais jovem, então já sou mais antenada, né, do que, por exemplo, uma pessoa de 40 anos. E mesmo assim, há 4 anos atrás, eu ainda não conhecia extensão de cílios. Eu não sabia de extensão de cílios, nunca tinha feito, nunca tinha visto ninguém usando. Então, eu realmente imagino que para conseguir as clientes, principalmente no começo, deve ter sido muito difícil. Com certeza, com toda certeza. Eu falo que é a parte mais complicada, porque até você ter a confiança das pessoas, você está iniciando, você vai mexer com o olho da cliente, com o olho das pessoas, querendo ou não, com a saúde ocular, né? Então, assim, até você ter a confiança das pessoas, não é fácil. É uma luta e muito grande. Eu acho até que, no começo, uma das coisas que mais travam a leste não é a desconfiança das outras pessoas, a falta de credibilidade das outras pessoas, mas sim a própria. A própria. Não confiar. Porque a gente fica assim com aquele medo, tipo, nossa, cara, essa pinça de isolamento, você vai lá e cutuca a pinça de isolamento, um negócio fino, você fala, meu Deus, é o medo de você machucar, é a insegurança do tempo que a gente demora, porque é super normal o tempo que a gente gasta ali de um procedimento para quem tá começando, é o medo da pinça pegar no olho da cliente, é não saber fazer o isolamento e aquela fita machucar o olho da cliente. Então eu creio que assim, a nossa insegurança é muito maior do que a da cliente. Então acaba que a nossa insegurança
faz com que a cliente não venha até nós. Isso é um dos assuntos que eu abordo no meu e-book, sobre você se enxergar como profissional. Muita gente sai do curso se enxergando como iniciante, como uma pessoa que não sabe ainda. Ela mesmo se coloca para baixo. Sim. Ela mesmo não se acha profissional. E a gente precisa quebrar isso. Por mais que no fundo, você se sinta insegura, você tem que mostrar para cliente, mostrar para a pessoa que tá ali com você, que você sabe o que você tá fazendo, que você tem confiança, que ela não vai sair dali com o olho furado. Justamente, eu acho que essa insegurança realmente vem maior da profissional, né? E você passar isso para o seu cliente que está deitado ali na maca, é claro que ela vai sentir, é pela sua respiração, é pelo tudo que cada gesto que você faz, a mão tremenda, a mão suando, a mão gelada, tudo isso daí você tá passando medo para sua cliente. Então, é muito complicado e todo mundo passa por essa fase. Todo mundo tem esse processo e tudo na vida é um processo a ser passado. Gente, eu vou fazer aqui algumas perguntinhas pra Ju, pra gente ir, assim, puxando os assuntos, né? Porque são muitos temas que iniciante tem uma dificuldade, curiosidade. Então, eu vou fazer algumas perguntas pra ela responder e a gente vai respondendo e conversando sobre cada tópico. Bom, a primeira pergunta é, Ju, por que você escolheu trabalhar com cílios? Então, como eu falei um pouquinho atrás, né? Não foi, assim, uma escolha que veio de mim. Eu escutei, né, falar sobre, a amiga da minha irmã indicou para mim procurar saber sobre, porque eu sempre gostei muito da área da estética. No entanto, eu queria muito fazer uma faculdade na época de estética e cosmética, mas os meus pais nunca teve condições de pagar uma faculdade para mim, e eu estudar e trabalhar também ficava inviável. Então, eu sempre trabalhei fora. Desde nova, sempre trabalhei fora, sempre trabalhei de carteira assinada, sempre gostei de ter a minha independência financeira, até pelos fatos dos meus pais não ter condições, né? Ele sempre fez com que a gente buscasse ter a nossa independência financeira, tanto eu quanto a minha irmã. Então, desde nova, e foi quando eu já tinha feito o meu curso de sobrancelha e queria trabalhar para mim. E foi quando eu fui fazer esse curso, procurei o curso de iniciante, que não foi muito agradável, que eu acho que todo mundo, maioria, né, passa por isso, vai, faz um curso esperando que seja uma coisa e no final é outra. Então, assim, mas quando eu fiz o curso, eu tive que fazer dar certo, porque todo o meu acerto que eu tinha saído do meu serviço, eu investi nos cílios, na área dos cílios. Foi com o curso, foi comprando os materiais, então eu tinha que fazer dar certo de alguma forma. Não, trabalhar com cílios hoje em dia, eu digo assim, que é uma excelente escolha. Porque, por exemplo, às vezes... Hoje eu posso falar isso, Com né? certeza. Por quê? Porque você pensa assim, uma pessoa lá que faz uma faculdade de 4 anos... Sim. São 4 anos que você vai ficar dentro de uma instituição, às vezes ganhando um salário de estagiário, para sair e depois ter que distribuir currículo. Sim. Para qualquer... Se aperfeiçoar, investir mais para a área que você escolhe, né? E começar a trabalhar com os cílios. Ai, Brenda, Juliana, tem um investimento aí, tem que comprar os materiais, tem que fazer o curso, precisa de maca. Mas o que é isso comparado a outras áreas? Por exemplo, uma faculdade de 4 anos aí particular, quanto a pessoa não vai gastar? Quanto não vai investir? E vai trabalhar depois, quando sair desse curso, muito provavelmente vai trabalhar para uma outra pessoa, vai trabalhar de CLT. Sim. E não vai estar trabalhando para si mesmo. Então, eu sou a maior incentivadora hoje em dia do empreendedorismo, principalmente na área da beleza. Sim. Não só dos cílios, como unha, sobrancelha, microlabial, tudo isso aí eu sou totalmente a favor. A área da beleza, ela está expandindo muito, né? Muito, e assim, eu que hoje ministro o curso, eu vejo quantas pessoas as mulheres estão buscando ter essa independência financeira, né? Quanto tá, assim, querendo sair, ter algo para si mesmo, mas, novamente, né, que a gente está falando aqui sobre o nosso início, não é fácil o começo, mas não é impossível. Se hoje a gente está aqui, né? Exatamente.
a gente é a prova de que não é impossível. E que todo mundo é capaz. Todo mundo vai plantar para colher. Então, assim, há 3 anos atrás, quando eu abri meu estúdio, eu não tinha em mente que eu estaria aqui hoje. O quanto, assim, eu estou crescendo na área, o quanto, assim, tem muitas oportunidades, né? Muita oportunidade. Todo mundo pode estar aqui algum dia. Trabalhar com cílios é você saber que um dia, não no começo, mas um dia você vai alcançar a liberdade financeira, você vai alcançar a sua liberdade geográfica. Sim. Flexibilidade no tempo. Porque, por exemplo, muita gente já é mãe. A gente não é, mas muita gente é mãe. Tem lá as suas coisas para cuidar. E não pode trabalhar, por exemplo, de CLT. Então, um trabalho ali de 8 horas, ela deixar a casa dela para fazer isso, e com os cílios é totalmente possível ela trabalhar dentro de casa, né? Sim, é totalmente possível. No entanto, eu comecei dentro de casa. Eu comecei dentro do meu quarto, atendia na maca que eu comprei já usada. Comprei meus materiais ali, como eu falei, com o acerto, né, que eu recebi do meu emprego. E comecei. De alguma forma, eu comecei. Não tinha ar-condicionado, não tinha a maca perfeita, eu não tinha nada perfeito, como todo mundo acha hoje, que para começar você tem que ter tudo, né? E não, a gente tem que fazer com as condições que a gente tem hoje. Se a pessoa souber escolher bem quem vai dar o curso para ela, isso é o já mais importante. Outra conversa. Por quê? Pra quem não sabe, eu e a Juliana tava conversando antes de começar e a gente tava falando exatamente sobre isso. Tanto eu quanto você tivemos uma experiência muito ruim com o nosso primeiro curso. Muito ruim. Que foi muito básico. Não aprendeu, assim, o suficiente, não aprendeu sobre produto, fornecedor. E a gente sai cega, né, Juliana? Cega. Atirando pra todo lado, quanto é produto, quanto é técnica. Esse é um dos motivos maiores, realmente, igual você falou, que as pessoas desistem da área. Vai com algo na mente, na cabeça, achando que vai ser tudo lindo e tudo vai ser flores. E quando vê na realidade, não é nada daquilo que pensa. Porque, como a gente está aqui para falar, né, que tem um processo. Eu acho assim, Juliana, o mais importante que vai ditar, assim, sobre essa dificuldade é a escolha do curso que a pessoa vai fazer. O primeiro curso, porque ela às vezes, que nem a gente estava conversando, a nossa primeira experiência com cílios foi muito rasa, muito básica. Então a gente sai perdida, sai cega ali daquele curso, né? Não sabe que material comprar, onde comprar, então às vezes paga caro num produto que não presta, só por não saber, né? Por não saber. Eu acho que a falta de informação, hoje já não mais, porque hoje assim no Instagram já tem muitas pessoas que dá dica, igual você ontem estava dando mentoria, então hoje tem muito isso. 4 anos atrás não tinha. E o meu curso foi básico do básico. Eu não aprendi a fazer o que é mais importante na extensão de cílios, que é o isolamento. Então, assim, é muito complicado. Hoje, eu que ministro o curso, eu falo muito isso. Gente, procura muito bem sua mentora, acompanha o resultado que as alunas estão tendo, se realmente é aquilo ali que você quer. Primeiro de tudo, pesquisa sobre a extensão de cílios. O que é a extensão de cílios? Isso aqui, será que é algo que eu vou gostar? Você gosta da área da beleza? Porque não adianta você querer fazer um curso simplesmente para você chegar lá, eu vou fazer porque a fulana tá ganhando dinheiro. Esse é o problema que eu vejo muito que hoje está acontecendo. Querer fazer algo por ver que a pessoa hoje está onde ela está, mas não vê o que passou lá por trás. Tudo que já aconteceu para ela estar onde ela está hoje, né? Não, trabalhar com cílios, que nem você falou, a pessoa tem que gostar. Porque você vai lidar com o público. Então, a gente fala assim, eu odeio lidar com o público, vou trabalhar para mim. Com cílios, você vai lidar só com o público, né? Porque toda cliente é público. Então, você tem que ter... E mulher, né? Principalmente o nosso público é mulher. Não, e tem muita cliente que, assim, é bem sincera, sabe? Aquelas pessoas, assim, que falam... Se não gostar, ela levanta e fala, não gostei. E você tem que saber ter jogo de cintura, né? Graças a Deus, nunca aconteceu assim comigo.
Mas é claro que quando a gente está começando, a gente passa por tudo isso. É cílios que não dura, é cílios que dá uma semana a cliente está reclamando que já caiu tudo, é você não saber o material certo a ser usado. Então tem todo um processo, é tudo realmente um processo. E é aí que entra novamente a parte do curso que você escolhe. Você tem que escolher um curso onde a pessoa vai te garantir que ela vai te dar suporte depois. Porque você vai sair do curso com dúvida. Não tem como. Certeza. A pessoa pode explicar o mais perfeito possível. Na hora da prática, às vezes, você vai ficar com uma duvidazinha e você tem que ter a quem recorrer. Eu falo que hoje a área de extensão de cílios ela está crescendo muito e ela não abrange somente colar fiozinhos, né? A gente usa muito essa técnica para falar. Extensão de cílios, ela não é somente colar fio. Você tem que entender tudo ali por trás, porque a gente está trabalhando com o olho da nossa cliente. Então, você tem que entender sobre a saúde ocular, você tem que entender sobre o material que você está usando, o que você vai entregar para aquela cliente, né? Não, você tem que saber até conversar com a cliente, porque às vezes a cliente chega te pedindo um volumão gigante, ela tem um olhinho bem pequenininho, um rostinho bem meiguinho. Você tem que ter jogo de cintura para mostrar para ela que não vai ficar tão legal, mas sem proibir ela de fazer. Tipo assim, Isso. Pode fazer, pode, mas você tem que saber conversar com ela para escolher uma técnica melhor, que ela vai gostar mais. E isso até fideliza a cliente, né? Sim, eu falo isso no curso para as meninas. Você entender a sua cliente, qual que é a expectativa dela, qual que é o trabalho dela no dia a dia, o que ela gosta. Porque às vezes a pessoa tá ali, ela chega com uma coisa na mente, e quando você vai perguntando, conversando, você vai entendendo que ela quer outra coisa. Então tem que entender. A próxima pergunta é: quais eram suas ambições quando você começou? O que você sonhava quando começou, quando fez seu primeiro curso? Acho que é o que todo mundo sonha, toda leste sonha, né? Ter a independência financeira já logo na próxima semana, agenda cheia e depois que a gente passa, depois que a gente faz o curso, que a gente chega realmente para ali na hora de eu estou começando a trabalhar com extensão de cílios, é onde você sente aquele baque. Que vem o balde de água fria. O balde de água fria que a gente recebe, que a gente vê que ali realmente não é aquilo que estava na mente, né? Mas eu sempre falo que desistir não é opção. Porque não adianta também você ter acabado de começar e no primeiro obstáculo você já desistir. Não, o fracasso é você seguindo, você tem aquele benefício da dúvida. Pode dar certo. Se der errado, eu aprendo. Se der certo, eu ensino para os outros. Sim. Mas você nunca vai vencer se desistir. Então, o fracasso já é dado no momento que você desiste. No entanto, quando eu comecei, né, que eu atendi ali dentro do meu quarto, que eu fazia extensão de cílios nas clientes, assim, para quem tá começando, é muito ruim, todo mundo quer já começar tendo seu espaço, eu só começo se eu tiver a maca perfeita, se eu tiver ar-condicionado, se eu tiver tudo perfeito. Então, foi assim, quando eu falei, eu não vou trabalhar com isso aqui mais, isso aqui não é pra mim, só gastei meu dinheiro, não é pra mim. Muito difícil. Muito difícil, via Instagram dos outros, aí vem a comparação. Por que o trabalho da fulana tá bonito, tá cheio, aquela coisa linda, maravilhosa, e o meu fica assim? Eu falei, não quero isso aqui mais. Mas antes de desistir, eu fiz um outro curso para aperfeiçoar, que foi onde eu aprendi, né, a fazer pelo menos o isolamento. Tinha gastado horrores no curso passado com material que, quando eu cheguei no outro, era completamente outras coisas que a professora usava. Foi onde eu saí, tive que comprar tudo novamente, mas mesmo assim, ainda estava naquela insegurança. Então, na época, eu cobrava R$45 nos cílios e não tinha cliente. Daí a prova de que preço não atrai cliente. Preço não atrai cliente.
é muito complicado. Então foi quando eu falei, eu não quero mais, isso aqui não é pra mim. E foi onde eu tive muito apoio do meu noivo, que é meu noivo hoje, da minha irmã. Falou, não, você não vai voltar a trabalhar não, porque você já investiu muito, vai procurar um espaço pra você trabalhar, que às vezes você vai conseguir aprender mais, você vai ter mais contato com o cliente, onde você vai ter, sabe, entender mais sobre a extensão de cílios. E foi quando eu procurei um espaço para mim trabalhar, que eu acho também super válido. Por mais assim, eu estava trabalhando para mim, mas no estúdio de outra pessoa. Mas mesmo assim, eu estava ali fazendo aquilo que eu falei que tinha que dar certo. Sim. Fui, trabalhei durante 7 meses no outro espaço, foi onde realmente sim. No entanto, eu sou muito grata, né, à pessoa que eu trabalhei, que foi lá com ela que eu aprendi realmente o que era a extensão de cílios, como que era feita, quais que eram os produtos certos de trabalhar. Eu ficava lá, tinha dias sem atender nenhuma pessoa, tinha semana que eu ficava sem ter cliente, mas eu estava lá vendo ela trabalhar porque eu queria aprender e fazer dar certo. Não, a próxima pergunta que eu ia fazer, inclusive, era sobre isso que você falou. Você teve apoio de amigo e da família? Amigo é algo meio que complicado, né? Como a gente estava conversando aqui agorinha, foi o que eu falei, que um cliente, ele se torna seu amigo, mas um amigo, ele não se torna seu cliente. Então, é muito complicado. E eu acho que o apoio melhor que a gente pode ter começa ali dentro de casa. Que se você não tem nem esse apoio, é onde você já começa até a se frustrar mais ainda. Então, eu tive muito esse apoio da minha irmã e do meu noivo, principalmente. A minha mãe, ela sempre já foi muito medrosa de tudo. Eu acho que desde a infância dela, né? De tudo que ela passou. Então, ela sempre foi muito medrosa e teve sempre medo de arriscar. Sempre teve muito medo da dívida. Então, assim, quando eu saí do estúdio, que eu fui abrir o meu estúdio, ela ficou com muito medo de eu não dar conta de pagar um aluguel, porque não é só o aluguel, é água, energia, seus materiais tudo que você tem que repor. Então, ela sempre teve muito esse medo. Mas não foi por isso que ela me fez desistir. Ela me ajudou, comprou a penteadeira que eu tanto queria. Meu pai comprou a porta de vidro para mim. O meu noivo me ajudando com o que pôde, a minha irmã também. Eu sempre conto essa história, que acho que todo mundo fica até rindo. Quem me acompanha há muito tempo no Instagram até já sabe que no meu aniversário de 15 anos eu ganhei uma vaca, que era até para fazer a carne do aniversário. Mas eu não quis matar a bichinha. E deixei na fazenda da minha avó, e ela foi procriando. E quando eu abri o estúdio, eu tinha vendido já algumas, que foi para comprar meu carro, e vendi a última que eu tinha para montar o estúdio. Olha aí, gente, é do Goiás mesmo. Essa é do Goiás. Vendi a vaca, a última que eu tinha, que foi R$2.000 na época, e eu fiz o que eu pude com aquele dinheiro que eu tinha. No entanto, assim, eu fui, tinha duas cadeiras de fio no meu espaço, a minha maca que eu já tinha antes, que era usada também, mas eu fui com o que eu tinha. Abri o estúdio, meti a cara com medo, com a insegurança de não dar conta. Eu falo isso para as meninas quando elas falam assim, ai, Brenda, tô com medo de começar porque eu não sei fazer. Não espera ser incrível para começar, você tem que começar para ser incrível. Justamente. Ninguém vai começar bom fazendo cílios lá com top line não, e sendo mesmo. top. Eu comecei a fazer tem 1 ano. Pra você ver, tem 4 anos que eu estou na área e tem 1 ano que hoje eu olho e falo, agora sim eu gosto do resultado do meu trabalho. No entanto, quando eu olho o meu Instagram lá embaixo, eu olho aqueles cílios que eu fazia, eu falava, gente, como que eu tinha cliente? Uns cílios, assim, totalmente desalinhado, aquela coisa, distância da raiz. Eu costumo rir com as meninas hoje. Falo, gente, eu colocava a distância da raiz quase voltando já para manutenção. Então, assim, é muito gratificante, né, a gente lembrar tudo isso desde o início, mas a gente está aqui também para falar que a gente já passou, a gente já teve nesse momento que você está hoje, né? Não, e essa questão do apoio de amigo, família, vocês podem ter certeza.
Principalmente Vão ser vocês vê poucos. muito isso quando você cria um Instagram profissional. Às vezes você tem lá o seu Instagram pessoal e cria um profissional. Você tem ali 1.000 pessoas no pessoal, que são seus amigos, conhecidos, família, parente. E quando você monta o profissional, você abre no primeiro mês, você tem 20 seguidores. E olha lá. E olha lá. E assim, eu falo que, nossa, amizade mesmo, realmente, são poucas. Ixi, o tanto que eu escutei quando eu comecei. Nossa, Juliana virou estrelinha, blogueirinha. E isso, assim, de pessoas próximas. Então, não espere nunca das pessoas te apoiar para você começar. Uhum. Faça por você. Hoje eu tenho muito isso comigo, que é o que eu levo para minha vida. Faça por você, porque ninguém vai fazer. As pessoas estão ali esperando o seu tombo, você cair, e não quando você está crescendo para te apoiar. Exatamente. A próxima pergunta é se você tomou alguma decisão que você se arrependeu no mundo dos cílios. Olha, assim, escutando essa pergunta, eu posso falar que, assim, não tive nenhuma decisão que eu me arrependa. Porque, como eu falei, tudo acho que tem que acontecer. Então, quando eu comecei, né, foi muito complicado, mas eu trabalhei em outro espaço. Não me arrependo de forma alguma. E quando eu saí de lá, que eu ia trabalhar em outro estúdio, foi quando eu tomei a decisão de ter o meu. Então, não me arrependo de nenhuma decisão. Já pensei em desistir várias e várias e várias vezes, porque turbulências, né, acontece todos os dias. Todos os dias a gente tem uma turbulência que a gente, como diz, né, um leão que a gente mata todo dia. Mas, assim, que eu me arrependa, não tenho. Graças a Deus. Porque assim, eu falo por mim, eu me arrependo de muita coisa, porque eu não tinha ninguém pra me auxiliar, sabe? Eu não tinha alguém pra ir lá e perguntar. Você falando isso aí agora que eu me lembrei, né? O que eu me arrependo foi de não ter procurado no início um curso que fosse me dar esse apoio. Uhum. O que eu me arrependo realmente foi disso aí, mas é porque não tinha conhecimento nenhum, que foi quando eu olhei o primeiro curso e fui nele. Uhum. Pelo preço também. Fui pelo preço dele, que estava bem em conta, mas no final, né, saiu muito mais caro. A próxima pergunta é se você perdeu dinheiro. Com certeza, com certeza. A gente investe muito, às vezes, em coisas muito desnecessárias, né? Uhum. Principalmente com material. No entanto, igual eu falei no início, eu comprei muita coisa que depois, quando eu fui ver, não era nada daquilo. Uns fios duros na Vina, já viu falar? Eu usava na Vina. Na Vina, uns fios duros que doía na cliente, mal abriu o olho, aquela coisa já estava incomodando. E, assim, eu posso falar que perdi muito dinheiro em relação a material. Muito mesmo. O dinheiro que eu perdi também realmente foi com material. Graças a Deus, não posso falar assim, eu investi num curso muito caro e não gostei. Isso não, mas no material eu perdi muito. Comprava vários primers, sabe? Testava Sim. de tudo, cola, testava de tudo, fio. Nossa, comprava fio no Atacado. Tem lá até hoje caixinha que eu não abri. Também tenho. Até Também hoje. tenho. Então, nisso eu também perdi dinheiro e acho porque que... a gente também não tinha aquele apoio, né? Igual eu não tive o apoio da minha professora no início em saber, até porque nem ela sabia. Uhum. Pra falar bem a verdade, que eu fui descobrir assim, logo depois, que nem ela não trabalhava com extensão de cílios e ministrava curso de extensão de cílios. A pessoa que me deu o curso também não trabalhava com No entanto, o meu curso foi com 2 turmas. Foi turma de micropigmentação de sobrancelha, juntamente com cílios. Então, era 2 turmas, 2 cursos completamente diferentes. Então, realmente, eu não tive apoio para saber se realmente aquilo ali era bom, se não. Então, eu gastei muito dinheiro com isso. Mas, assim, hoje em dia não tem mais motivo para perder dinheiro, até porque na internet você encontra as informações. Demais. Até no meu próprio e-book eu coloco lá a lista de materiais que eu uso, que eu confio, pra pessoa não ficar jogando dinheiro fora. Às vezes, investir num produto... Não sei se você já viu alguns primers
que custa, assim, R$ 80 e não serve pra nada. É puro álcool, você já viu? Só álcool, sim. É só álcool e é R$ 80. Então, eu deixo muito claro para as pessoas o que elas não devem investir. Nos meus cursos também, eu sempre mostro tudo que eu uso, tudo para as minhas alunas, e falo para elas, olha, não tem o porquê você investir em algo que eu falo isso hoje nos meus cursos de aperfeiçoamento, que as pessoas têm mania de lançar as coisas no mercado e não falar o para que serve, se é para todo mundo, se todo mundo pode usar, igual assim, kit retenção, você só vai ter uma boa retenção se você usar esses produtos. E não funciona bem assim. Não é toda cliente que vai poder usar devido a gente que já entende, né? Sobre pH do fio. A gente tem que entender sobre isso pra gente poder comprar aquilo que realmente vai funcionar. Não, tem que entender que se você tacar ali um alcalinizador muito forte num fio muito fraco, ele quebra, dá corte químico. Ele vai quebrar e vai dar corte químico. Então, assim, eu sou muito do básico. Eu sou muito assim, se o básico funciona, não tem por que eu ficar inventando moda e gastando dinheiro com algo que vai ser desnecessário. Totalmente. Antigamente, por exemplo, não tinha nada pra secar cola, né? No final ali do procedimento. Hoje já tem. Sim. Então eu vejo como algo muito positivo, mas realmente tem coisa que você olha e você fala, nossa, pra quê? Que bobeira isso daqui, sabe? Coisa assim totalmente desnecessária, que nem você falou, o básico, feijão com arroz, ele funciona. Se você executar bem executado, você vai ter um resultado bom. Eu falo que muito assim, não é o produto que você usa. Então, assim, além de tudo, você tem que entender sobre a técnica. Se você não entender sobre o que é realmente a extensão de cílios, como que ela funciona, não é produto que vai fazer durar os cílios da sua cliente. Então, a gente tem que entender, buscar sempre estar buscando conhecimento, entregando aquilo para nossa cliente que realmente vai funcionar. Porque a nossa cliente, ela não sabe, ela quer sair dali com os cílios bonitos e que dure. Então, a gente que está ali por trás, que tem que estar sempre buscando conhecimento para trazer o melhor, né? Você tem que ter aquele conhecimento mais técnico para quando, por exemplo, comprou um produto e viu que não era o que você esperava, ainda assim você saber usar aquele produto, não jogar o dinheiro fora. Sim. É o que aconteceu até esses dias lá na minha comunidade no Telegram. A menina falou assim, Brenda, você indicou o Flash Cure da Lashco e eu comprei um acho que foi Sherry. Eu falei assim, uai, vai usar isso daí então? Tipo assim, você não vai jogar o que você comprou fora só porque eu indiquei um diferente. Trabalha com o que você tem. É super possível trabalhar com o que tem. Você falando sobre esse produto, né, que acelera o processo, que a cliente pode molhar, eu já não gostei de trabalhar. Então, eu sempre, assim, falo que extensão de cílios, ela não é uma regra. Cada profissional vai adequar do jeito que gosta, do jeito que acha que é melhor. Às vezes, o que funciona pra mim não vai dar certo pra você. Então, que nem a gente tava conversando agora há pouco. Eu falando que eu não gosto de usar produto que não foi feito pra cílios, criticando. Falei assim, não uso água micelar. A Juliana falou, não, mas eu uso água micelar, dá certo. Eu falei, não, Juliana, pra mim não dá certo. Não gosto de trabalhar. E a espuma que você trabalha, eu já não gosto. Ela falou que não gostou. Gostei. Então, tudo é adaptação, é o que vai... Às vezes, o que realmente que dá certo pra mim não vai dar certo pra você. Se eu gosto de fazer de um jeito, você não gosta. Então, cada pessoa vai adaptar de uma forma, não é uma regra. Exatamente. Às vezes, você aprende no curso, por exemplo, a pôr cola no anel. Chega lá, você fica derramando a cola no dedo, não acostuma com aquilo, cola perto do nariz, te incomodando. Às vezes, você descobre que pôr a gotinha do lado pra você é melhor. Vai ser mais fácil, mais rápido. Comigo foi o contrário. Eu aprendi com a gotinha do lado, mas prefiro usar o anel hoje em dia. Hoje em dia eu prefiro usar o anel, mas muita gente usa só a gotinha do lado. Sim. Tem muita gente que não concorda, né, pelo fato de correr risco de trabalho, que pode, às vezes, a gente esquecer e esse anel cair ali no rosto da cliente. Então, mas tem que tomar os cuidados. A gente que já trabalha na área, a gente sabe que isso aí é muito difícil de acontecer. É muita realmente falta de atenção. Porque a gente que trabalha com isso, a gente tá ali, a gente não tá pensando nos problemas de casa, na roupa que tá na máquina, a gente tá pensando naquilo ali que a gente tá fazendo. Então, a gente tem atenção. Isso. Até porque na extensão de cílios você tem que dedicar sua total atenção ali no que você tá fazendo. Porque colar fiozinho por fiozinho, você isolar aqueles fiozinhos,
Tem que ter atenção. Não colar na pele. Sim, é muito delicado, né? Uhum. O trabalho de extensão de cílios, ele é muito delicado. E a próxima pergunta é: quanto tempo você demorou para ter uma renda significante, assim, algo que você falou, não, agora eu consigo me manter tranquila, tô de boa. 1 ano. Quando eu comecei, né, igual eu falei, eu não tinha cliente, fui trabalhar em outro espaço que, querendo ou não, as pessoas não queriam estar fazendo comigo, né, porque por não conhecer meu trabalho, então ainda passei por uns perrenguezinhos. Uhum. E quando eu saí de lá, que eu abri o meu estúdio, eu não tinha uma renda, né, não tinha de onde tirar. Eu falo assim que foi meu pai que me ajudou muito, que ele pagou a fatura do meu cartão 2 meses seguidos, porque eu tinha acabado de comprar material, a fatura estava altíssima. E quando eu abri o estúdio, eu até falei para as meninas, né? Falei assim, olha, eu vou fazer, se vocês concordarem tudo, eu vou pagar a porcentagem para vocês conforme o que entrar aqui no estúdio. O aluguel era R$300. E o primeiro mês eu consegui fazer R$1.000. E a porcentagem dava os 300, que era o valor do aluguel certinho. Eu falei assim, não, então agora eu já sei que eu consigo. Mas é muito difícil. Eu mostro assim a minha agenda para as meninas. Eu falo, gente, tinha semana que eu tinha um design de sobrancelha. Eu colocava o design de sobrancelha a R$10. Mas, assim, ao longo fui conseguindo. No entanto, no meu primeiro ano de estúdio, a minha agenda do mês de dezembro, ela fechou em novembro. Para dezembro eu já não tinha mais horário, eu era sozinha. Mas, assim, foi com prazo. Foi aí... pode falar assim, 1 ano e meio, quase que 2 anos, porque eu já trabalhei em outro estúdio, e foi depois que eu abri o meu, depois de alguns meses que eu fui conseguir realmente ter assim, falar, não, eu consigo pagar tudo do estúdio e pagar as minhas contas pessoais. Sobrar, às vezes não sobrava não, mas pelo menos pagava as contas. Tem muita leste que, por exemplo, faz uma boa escolha do curso e tudo mais, começa a trabalhar assim, com 3 meses, ela já tá ali andando com as próprias pernas, já tem uma renda boa, já tem ali uma agenda com bastante cliente, e você vai olhar pra essa leste e falar, nossa, mas eu não tô tendo. Mas gente, o que ela tá fazendo ali também? Não, mas assim, você tem que entender que cada um tem seu tempo. Justamente. Eu demorei mais de 1 ano e meio pra ter renda, tipo assim, do mínimo, pelo menos, sabe? Assim, de falar assim, não, esse mês eu consegui fazer pelo menos R$2.000. Foi mais de 1 ano e meio pra isso acontecer. Nossa! Com certeza. Mas assim, igual você falou essa questão aí. A menina acabou de começar, tem 3 meses só, e onde ela tá? Só que o que ela tá fazendo? Ela tá reclamando em casa que não consegue, que não tem cliente, ou ela tá lá correndo atrás pra ter? Indo atrás de conhecimento. Justamente. O que ela tá fazendo ali por trás? Ela não tá lá reclamando, pode ter certeza disso, que ela não tá colocando dificuldade e que ela tá correndo atrás para ela conseguir. Porque é o que eu sempre falo. Eu tiro por mim mesmo, que no início eu queria desistir, porque eu não conseguia, eu não tinha. Mas eu tive ali, graças a Deus, o apoio, né, de falar, não, vai tentar. Se a gente vê que realmente não dá certo, aí você procura outra coisa. É isso, gente. Por exemplo, não fica se comparando com os outros. Às vezes os outros fizeram um curso muito caro, que deu muito, assim, muito resultado, que pra ele foi bem mais fácil, a pessoa ensinou tudo. Então ele não tá tendo esse tipo de dificuldade, enquanto você não. Às vezes você fez um curso mais simples, tá indo de pouquinho em pouquinho, vai atrás do seu conhecimento. Uma hora chega lá, né, Juliana? Com certeza. Uma hora você chega lá. Mas assim, pode que seja que demore um pouco mais. Com certeza. Então, assim, a gente tem que olhar até realmente, assim, às vezes, a condição da pessoa. Igual eu não tinha, então eu tive que fazer com que eu tinha naquele momento. Então, foi o que eu fiz. Eu tinha o dinheiro para pagar aquele curso, foi o que eu paguei. Deu ruim? Deu. Mas foi um início que eu tive. Porque se eu não tivesse feito naquele momento, eu acho que eu não teria feito. Não teria feito e não teria seguido e não estaria aqui hoje. Exatamente. Eu também, quando eu fui fazer meu curso, eu nem paguei, eu não tinha dinheiro, eu estudava ainda, então foi minha mãe que pagou pra mim, realmente aquele negócio de procurar o mais em conta. Sim. Às vezes é o que a gente pode no momento. Justamente, e tá tudo a condição bem. do momento.
Basta você não estacionar, né? Justamente. Não, tipo assim, se conformar com aquilo. Ah, eu consigo fazer assim, minha retenção é 15 dias, tá tudo bem. Eu sempre fui uma pessoa, no entanto, meu noivo tem 5 anos que a gente tá junto. Então, quando eu comecei na área, a gente já tava junto, né? Ele fala pra mim que não sabe como que eu dou conta, porque eu sou a louca do curso. Todo mês eu falo que se eu pudesse, eu fazia um curso diferente. Eu sempre tô querendo buscar conhecimento, sempre buscando coisa nova. Ontem mesmo, quando eu postei que eu tava na mentoria de uma profissional que eu admiro muito o trabalho dela, uma seguidora veio e me falou, nossa, mas eu acho o trabalho de vocês tão parecido. No entanto, eu parei de seguir ela para acompanhar você, porque eu gosto muito do seu trabalho. Mas, assim, foi o que eu falei pra ela. Eu falei assim, a gente nunca tá satisfeito, né? Pelo menos eu sou assim. Eu quero sempre estar buscando o melhor, sempre trazendo conhecimento, feitos novos. Por exemplo, assim, a gente nunca sabe tudo, né, Juliana? A gente Nunca sabe tudo e nunca vai saber. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, que tem bem menos tempo na área que você, às vezes ela fala uma palavra sobre uma coisa que destrava uma chave na sua cabeça e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha feito isso. Que nem quando eu fui... Eu tava vendo lá uma pessoa fazendo, né? E ela pegou e pôs o dedinho, assim, nos cílios da pessoa e levantou pra ver se tinha algum fio sobrando. Tipo, se tinha feito preenchimento 100%. Eu falei, cara, eu nunca pensei em fazer isso, sabe? Eu nunca pensei em conferir dessa maneira. Igual aqueles famosos espelhinhos de dentista, né? Eu tenho. É algo que eu não uso e que muitas das minhas alunas chegam lá usando. Elas já chegam perguntando, Ju, cadê o espelhinho? Porque elas querem estar ali conferindo, olhando o tempo inteiro. E nos meus cursos de aperfeiçoamento, por eu fazer o preenchimento 100% dos fios para fazer a técnica de top line, né, que são esses critérios de campeonato, elas já ficam com aquele medo. Nossa, deixa eu ver se tá algum fio faltando aqui. Então, são coisas assim que, igual a gente estava falando, eu uso, não uso, mas se pra você funciona, tudo bem, tranquilo. Exatamente. Então, assim, gente, é bom a Juliana ter falado isso, que fica aí a dica pra vocês. Nunca estejam acomodadas. Sempre vai atrás. Às vezes você vai fazer uma coisa, um curso lá, você vai falar assim, esse aqui eu não aprendi nada, não. Mas você tentou, né, Ju? Você tentou. Mas eu acho assim que todo curso que a gente faz, por mais ruim que ele seja, você vai tirar algo de bom dali. Algo que você ainda não fez ou você não fazia, que às vezes você vai testar. Pode ser que não dê certo? Pode ser que não dê certo, mas você tá tentando. Exatamente. Agora a próxima, um pouco mais... Vamos pôr um desafio aqui pra Ju. Defina seu início em uma palavra. Ai... Dificuldade, desespero, gente, desespero. Acho que é realmente a palavra que eu posso falar, porque é muito desesperador. Eu falo que, igual a gente já falou tudo aqui pra trás, né? A gente às vezes entra na área assim, imaginando algo, e que quando a gente vai ver realmente não é aquilo ali, é onde bate o desespero realmente de falar assim, gente, eu vou ter que procurar algo diferente, não dá para mim continuar, eu não tenho condição, eu vou ter que voltar a trabalhar fora, mas o que eu posso dizer assim, é não desistir e ter perseverança. Porque vale a pena, porque né? Vale a pena. E se é algo que você fez e que realmente você gostou, vale a pena você insistir. Não, se eu fosse definir o meu começo em uma palavra, eu também definiria assim como um desespero e insegurança, sabe? Eu era muito insegura. Eu ia fazer, eu ficava tão chateada, eu ficava assim, meu Deus, já tem 5 horas que ela tá deitada, ela não aguenta mais. Às vezes a pessoa nem tava reclamando, sabe? E eu tava ali me martirizando, insegura, pensando, nossa, será que ela vai mandar mensagem amanhã falando que caiu tudo? A nossa mente sabota muito a gente, né? Sim. Então, todo pensamento ruim, negativo que a gente tem na mente, a gente vai estar transmitindo ali pro nosso trabalho. E aí é onde, assim, tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Porque a gente tá com aquela insegurança, aquele medo, mas eu falo que, assim, o medo a gente tem que sempre estar tentando passar por ele. O medo, ele sempre vai existir, mas a gente tem que... eu contei esses dias no meu Instagram um pouquinho da minha história e coloquei lá que ano passado eu estava até a caminho da igreja, eu peguei meu celular, entrei no bloco de notas, anotei a data e coloquei as metas que eu queria para esse ano.
coisa que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha colocado as minhas metas, o que eu queria para o próximo ano. E foi algo que eu fiz diferente e declarei que o ano de 2023, na minha vida, principalmente na minha vida profissional, ia ser um ano de mudanças. E depois que eu profetizei isso na minha vida, principalmente profissional, realmente vem acontecendo assim coisas extraordinárias, coisas que eu nunca imaginava acontecer tão rápido como está acontecendo agora. Então, assim, eu falo que a gente tem que sempre colocar em mente e declarar aquilo que a gente quer, porque eu sempre fui muito de ser negativa. Pensar assim, mas e se não der certo? E se não der certo? Sempre tinha o e se não der certo na frente. Quando você fizer essa pergunta, e se não der certo? Aí você faz outra pergunta, e se der certo? Se der certo. O não a gente sempre vai ter, mas a gente o medo deixa tão a gente travada, né? A insegurança deixa a gente tão com a mente, assim, pra baixo, tão negativo, que a gente... Eu penso assim, se você tivesse desistido, você ia estar viva, você ia estar seguindo sua vida, você ia estar lá no seu relacionamento, você ia estar trabalhando, você ia estar normal, mas você não estaria aqui. Não estaria aqui. E eu nem me imagino, assim, de pensar, o que eu estaria fazendo? Exatamente. Eu nem imagino, eu nem penso, nem... No entanto, hoje eu coloquei essa caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Você se imagina daqui 2 anos, 1 ano que for, aonde você tá hoje? Você já parou pra pensar e falar assim, gente, aonde eu quero estar daqui 1 ano? Então, assim, é algo que eu fiz ano passado, que eu falei que esse ano eu iria fazer diferente e que, graças a Deus, está funcionando muito. Fez muita diferença. No entanto, nas minhas metas estava fazer essa mentoria com a Dani Klein, que é a que eu estou realizando essa semana. No entanto, eu postei que é uma meta e um sonho que eu tinha para esse ano e que está realizando. Então, a gente tem sim que fazer, a gente tem que colocar nossas metas, a gente tem que pensar alto sim e não ficar com medo. Claro. Na verdade, o medo ele vai existir, mas a gente tem sempre que passar por cima. Eu acho assim, você tem que ter o pé no chão para não se frustrar caso algo dê errado, mas você tem sim que ter a sua ambição. Sim. E falar, um dia vai dar certo isso aqui. Por exemplo, se você falar assim... Não é possível, né? Você vai falar assim, eu quero ser milionário, eu quero ter R$1 milhão na minha conta. A pessoa vai te olhar e falar... Fazendo cílios? Você quer ter R$1 milhão na sua conta? Aí você fala assim, cara... Eu sei que não vai ser mês que vem, eu sei que na condição que eu tenho hoje não vai acontecer, não vai ter R$1 milhão na minha conta, mas um dia eu quero ter R$1 milhão na minha conta. E eu vou trabalhar para um dia ter R$1 milhão na minha conta. É o que eu falei, a gente tem que realmente profetizar aquilo que a gente quer para nossa vida. A gente tem que mentalizar e pensar, eu quero isso e eu vou correr atrás. O Lucas, meu noivo, ele é muito disso. Só que ele é assim, uma coisa de cada vez. Eu já sou desesperada, eu quero fazer tudo. Se eu pensar aquilo, nossa, eu quero fazer isso, eu já tenho que fazer logo. Ele já é bem mais pé no chão do que eu, mas ele sempre fala uma coisa de cada vez e fazendo com calma vai dar certo. Corre atrás que vai dar certo. Assim, não adianta sonhar e não fazer nada, né, Juliana? Justamente. Não adianta você falar assim, que nem eu tava dando exemplo, eu quero 1 milhão, mas você ficar só lá na sua cama, olhando o Instagram. O 1 milhão não vai chegar, não. Porque o Instagram, ele paralisa a gente. Eu falo assim, nossa, tem hora que você não tá fazendo nada e você tá ali rolando o feed do Instagram, tá ali rolando. E aquilo te prende. Te prende, sim. Às vezes você tá precisando falar assim, nossa, eu preciso criar um conteúdo. E aí, se você entrar no Instagram, acabou. Aquilo ali te trava, te prende ali a sua atenção e quando você vai ver já passou do tempo, você não conseguiu fazer. Não, um exemplo assim foi esses dias, minha mãe saiu, eu falei assim, não, eu tenho que tomar banho antes dela chegar, porque quando ela chegar a gente já vai não sei aonde, aí eu entrei no TikTok. A minha mãe chegou em casa e eu nem tinha ainda pensado em tomar banho. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Realmente, a rede social, às vezes, ela te suga ali. Ela prende totalmente você. Então, tem que realmente tomar cuidado. Próxima pergunta. Você se arrepende de fazer cílios?
Hoje não mais. Hoje eu posso falar assim que realmente é a minha profissão e o que Deus preparou para minha vida, porque eu acho que assim tudo é um propósito, né? E se eu tivesse desistido lá atrás, igual eu falei, eu nem me imagino, nem penso assim, nem sei o que eu estaria fazendo hoje. Então, assim, realmente, hoje eu posso dizer com toda certeza que eu não me arrependo. Sou muito feliz em cada vida que passa lá no estúdio, cada aluna que passa por lá, em poder fazer parte, né, desse sonho. Mas eu sempre falo para elas, faça com o que você tem no momento, porque a sua vitória vai chegar, com certeza. O que você plantar agora, você vai colher. Então, hoje eu não me arrependo de ser uma lash designer. Eu acho assim, quando a pessoa, por exemplo, começa na carreira e desiste e volta para o CLT, qual que é a sua perspectiva de crescimento dentro do CLT? No máximo, assim, ser um gerente, um chefe, Sim. continuar tendo ali sua carga horária todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas, aquela vida pro resto da vida. Sim. Enquanto se você não desiste do empreendimento, pode ser que a gente nem pense nisso agora, mas vai que daqui tantos anos a gente já nem faça mais cílios e só tem ali uma grande rede de cílios com várias pessoas. Então, assim, existe uma possibilidade de crescimento muito maior. Essa questão de horário, eu até falo que quando a gente começa, não tem esse negócio de fazer horário, não. Você vai no horário que a cliente quer. Que a cliente quer, você não tem escolha. Mas isso, assim, a gente tem que passar realmente por isso, né? Com certeza, para depois você colher. Depois você escolher em que ponto você quer estar na sua profissão. Se é só ministrando o curso, se é palestrando, que era um sonho muito distante que eu tinha e que esse ano aconteceu. Eu fui convidada, já participei de um evento que eu ajudei, né, a organizar esse evento. Então, assim, são sonhos que eu tinha, assim, na minha mente para muito, muito distante, mas eu creio que foi desde o momento que eu profetizei ali que esse ano seria ano de mudanças e de coisas novas na minha vida. E vem acontecendo. Você vem trabalhando para isso. Estar aqui hoje, nunca que eu me imaginava estar participando de um podcast. Então, hoje eu estou aqui. Então, assim, são sonhos que a gente vai realizando, que vai dando muito mais ânimo, pensar assim, nossa, e daqui uns dias eu posso estar muito mais alto do que eu tô agora, mas assim, tem todo um processozinho ali por trás. É bem clichê essa frasezinha, mas é aquele negócio, foguete não dá ré, a hora que você vai subir, você vai subir e não vai parar mais não. Justamente. A não ser que você queira. A não ser que você fale assim, descansei. O que é muito difícil, porque quando você começa a ver seu crescimento, você já cria um vício naquilo ali, você não vai parar mais. Mas a próxima pergunta, estamos chegando nas últimas, é quanto tempo você demorava para fazer um procedimento quando começou? 4 horas. O fio a fio. Gente, quando eu comecei, eu só trabalhava com a técnica do fio a fio, né? Que é a tradicional zona aí que a gente tem que aprender, né? A gente tem que fazer ela. Quem sabe fazer o fio a fio bem feito, sabe fazer as outras. Qualquer outra técnica, eu falo. Então, por isso que é muito importante, né? O curso iniciante, você passar também por essa parte aí do fio a fio. Porque ele é onde você vai aprender a fazer qualquer outra. E eu gastava 4 horas. Só que assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de fazer tudo muito rápido. Eu nunca gostei de deixar a cliente ali deitada muito tempo na máquina, então às vezes na hora da pressa fazia correndo ou não preenchia tudo, mas eu gastava em média 3 a 4 horas. Foi muito tempo para diminuir meu processo, meu tempo de procedimento. O meu primeiro cílios, eu demorei 5 horas para fazer. E aí depois eu demorava 4 horas, eu já tava orgulhosa. Eu já tava assim, nossa, eu demorava 5 horas, agora eu tô fazendo em 4 horas. Quando eu passei pra 2 horas, eu já tava assim, nas nuvens, sabe? Sim, com certeza. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo, que as meninas me perguntam muito sobre tempo de procedimento. Eu falo, gente, eu não me preocupo com o tempo. Pra ser bem sincera, eu prefiro entregar um trabalho hoje de qualidade, um trabalho que eu sei que vai durar, que eu vou fidelizar a minha cliente, do que fazer algo correndo, fazer mal feito
jeito, não fidelizar minha cliente e ela ainda falar mal do trabalho. Eu falo Então, isso. eu não me preocupo com o tempo. Hoje eu sou bem assim, falo muito, muito isso. No entanto, tem gente que vem me procurar para curso, achando que eu gasto 1 hora para fazer uns cílios. Esses dias eu recebi uma mensagem, a menina perguntando: eu fiquei sabendo que você ensina fazer os cílios rápido, em 1 hora. Eu falo: não, nem eu trabalho com prazo de 1 hora, então não tenho porquê. Eu não vou ensinar aquilo que eu não sei. Então, eu gosto de fazer o bem feito. Eu falo isso para as minhas alunas lá do e-book. Eu falo assim, gente, você tá fazendo em 4 horas, mas tá ficando bem feito, tá preenchido, tá com acabamento bom, tá durando? Beleza. Você vai pegando prática, daqui a um tempo você vai fazer em 3h30, daqui mais tempo você vai estar fazendo em 3 horas. Tempo é e tudo habilidade, bem. né? E Tempo tudo é bem. habilidade. Então, quanto mais você vai fazendo aquilo ali, que você está fazendo constante todos os dias, é claro que você vai chegar a um ponto que você vai fazer aquilo ali mais rápido, com menos tempo. Mas tem profissionais que eu conheço, assim, que hoje ainda um procedimento igual de fios tecnológicos mesmo, ainda demora. No entanto, a Jaqueline, que trabalha comigo, a minha leste, né, a outra leste que tá comigo, ela ainda demora a média de 3 horas, 3h30. Então, gente, tá tudo bem, tá normal. Cada um tem seu tempo. Então, assim, é o que eu sempre falo: procure entregar um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, onde Principalmente se tá no início. Principalmente, porque é do início que você vai fidelizar o seu cliente. Eu tenho cliente que tá comigo desde do meu início, desde quando eu trabalhei no outro estúdio, que tá comigo até hoje. Então, 3 anos e quase 4 anos, na verdade, que tá comigo até hoje. Eu tenho cliente hoje que faz a técnica mais cara minha e começou fazendo cílios comigo por R$60. E não foi embora porque eu aumentei o preço. Pelo contrário, eu tenho certeza que se hoje eu colocar os cílios bem mais caros, ela ainda vai continuar aqui comigo. Porque a qualidade do seu trabalho, né? A qualidade que você entrega e que você busca sempre estar entregando pro cliente. E que é o mais importante, né? E agora a gente chegou na última pergunta, que é pra Juliana. E você presta muita atenção, que é: qual conselho você deixa pra leste que tá iniciando agora, que tá pensando em desistir, que tá tendo dificuldade? Então, acho que tudo que a gente falou para trás, né, já, assim, vai dar uma ajuda e vai ser como uma dica mesmo, um conselho. Não desistir, porque vai ter, sim, com certeza você vai passar por muitas turbulências, vai ter dificuldades, mas o que eu deixo de conselho hoje para as meninas é não desistir. Não desistir. Desistir nunca vai ser uma opção. Sempre pense na frente. Sempre pense lá na frente. Onde eu posso chegar com a minha profissão? O que eu almejo, né? O que eu quero? E se você desistir, você não vai conseguir. Então, eu digo assim, sempre tem alguém para se inspirar. sim. Não fica se comparando, porque é Não muito se compare. ruim. Mas tem alguém para você olhar e falar assim: um dia eu quero ser igual a ela. Sim, um dia eu quero estar lá onde ela está. Um dia eu quero estar assim na minha profissão. Eu quero poder ter escolhas. Então, desistir não é uma opção. Tenha perseverança, tenha paciência. O que eu sempre, assim, eu falo muito, muito isso. E uma das coisas que eu sempre coloco em primeiro lugar coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você for fazer. Coloque Deus em primeiro lugar. Peça a Ele para te dar sabedoria, para você lidar com os problemas que vai acontecer. Eu falo que as conquistas vêm junto com as turbulências. E Sem luta a não gente, tem sem vitória. luta, não tem vitória. E eu falo que, assim, eu já passei por muita coisa, que, assim, se a gente for parar para contar tudo, né? Mas, assim, são tudo o que acontece para o nosso crescimento. Então, tudo que eu já passei, tudo que já aconteceu dentro desses 4 anos foi para estar onde eu estou hoje. E eu tenho certeza que se não fosse Deus também, se eu não tivesse a minha fé sempre firme nele e sempre pedindo o apoio dele, eu não estaria aqui hoje. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus permite é necessário. Então, Sim. todas as dificuldades que você tá passando agora
tem um motivo, tem um propósito. Sim. Se eu não tivesse começado tão mal, talvez eu não teria dentro de mim essa vontade enorme de ajudar outras pessoas. Eu tenho essa vontade tão grande de ajudar outras pessoas que eu vejo que tá passando pelo que eu passei, justamente por me comover com aquilo. Falar assim, cara, eu já tive por aí. E hoje eu tô crescendo, me destacando justamente por conta disso. Então, talvez se eu não tivesse passado aquelas dificuldades, eu não estaria aqui hoje. Não, e eu acho assim, achei muito interessante, né, quando você me convidou justamente para contar a minha história. Falei, gente, ainda fiquei assim, o que eu vou falar? Mas é igual a gente tá falando, a gente vai fluindo, a gente vai conversando aqui, a gente vai relembrando de tudo, e isso é muito importante. Esse projeto que você está iniciando agora, né, é muito importante, muito importante. Eu tenho certeza que as próximas que vão passar por aqui vai trazer um conteúdo riquíssimo, vai estar ajudando cada um do seu jeito, mas até te parabenizar, né, por esse projeto, que é muito importante realmente hoje, que as pessoas estão precisando muito. Hoje em dia, eu até falei isso hoje também, que as pessoas, em vez de ajudar, se unir, é uma querendo derrubar a outra, é uma querendo pisar, uma querendo ser melhor que a outra, puxando tapete da outra. E, gente, tem lugar para todo mundo no mercado. Você só ganha tendo amizade no mesmo nicho que você. Sim, porque como que você, assim, igual a gente que mora aqui em Aparecida, eu em Goiânia, o tanto de gente da área que tem. Agora, pensa se você for brigar com todo mundo. Se você for querer, assim, falar, nossa, eu sou melhor que fulana e... Gente, não tem necessidade disso. Você ia conseguir atender todas as mulheres de Goiânia? Não, jamais. Não consigo. Igual eu falo, eu tenho hoje no meu Instagram 11 mil seguidores. Eu consigo atender 11 mil pessoas? Gente, é impossível. Humanamente impossível. Impossível. Por mais que eu tenha equipe, por mais que eu tenha gente trabalhando comigo, é impossível. Então, assim, não seja esse tipo de profissional. Pelo amor de Deus. Não seja esse tipo de profissional. Queira sempre, assim, ter amizade com a pessoa da sua área, porque isso daqui é muito importante. Eu conheci a Brenda tem pouco tempo, e quando eu conheci, ela falou que já me seguia há muito tempo, mas eu conheci ela há pouco tempo, no evento, né, que a gente fez, ela me apresentou, ela falou comigo lá, então, e depois disso aí ela já me fez um convite para vocês terem noção, tanto que isso é importante a gente ter esse contato com pessoas, né, a gente ter essa amizade, e muito pelo contrário de querer derrubar uma outra. Assim, você sempre vai precisar de ter contato. Sim, contato com com certeza. Pessoas. Eu estar aqui com a Juliana estar aqui comigo. Eu aprendi com ela aprendeu comigo, a gente abre portas. Se um dia tiver um outro projeto, ela tá aqui. Se ela tiver um outro projeto, eu tô lá. Com certeza. E eu não vou roubar uma cliente dela e ela não vai roubar uma cliente minha. Não existe isso. Eu sempre falo para as meninas, gente, não existe isso de roubar cliente. Muita gente tem medo disso. Cliente, ela é livre para ela ir aonde ela quiser ir. Então, assim, o que você tem que fazer é ter seu diferencial, com certeza, para você conquistar seu cliente ali mais ainda. Porque se seu cliente chega, você já trata ele mal, já recebe ele mal, já na hora de responder um WhatsApp, você já faz algo, é óbvio que ele vai procurar outro lugar. E ele vai achar. E se você tratar esse cliente mal ali dentro do seu estabelecimento, é claro que ela vai procurar onde ela vai se sentir bem, gente. Isso é óbvio. Então, não existe isso de roubar a cliente. A cliente, ela é livre, assim muito como nós. Nós somos livres pra gente querer ir aonde a gente quer e onde a gente se sente bem. Assim como você, eu não trabalho com a técnica do volume russo, mas eu tenho uma amiga que trabalha com maestria nessa técnica, e sempre que alguém me procura, bater no pé que quer fazer volume russo, eu falo assim, vai lá. Eu indico de olhos fechados. Sim. E, no entanto, hoje eu parei de trabalhar com sobrancelha. Eu não atendo sobrancelha no meu estúdio mais, porque a demanda dos cílios já ficou muito complicada, assim, corrida pra mim, né? Devido aos cursos e tudo mais. Esses novos projetos que eu tô também. Então, teve uma profissional que passou dentro do meu estúdio, saiu, ela abriu o estúdio dela, e eu indico ela hoje
para todo mundo que me pergunta. Quando entra em contato querendo fazer a sobrancelha, eu indico ela de olhos fechados. Eu falo, gente, pode ir lá, com certeza. Não vejo problema e também, assim, não acho problema a gente indicar outros profissionais. Quem tem esse tipo de problema, que não indica o outro, que quer realmente puxar o tapete do outro, geralmente não consegue crescer, não consegue chegar onde almeja chegar. Sim. Porque você tentar crescer em cima dos outros, além de ser feio, as pessoas percebem. Percebe, com certeza. Eu recentemente vi um caso, depois eu te conto no off, mas que a pessoa, tipo assim, tava tentando fazer, sabe, a cabeça de outra pessoa, pra pessoa não vir aqui em mim, tipo assim, falando que ela era melhor, que ela era não sei o que, e a pessoa veio. E a pessoa veio e ainda me contou. Eu acho, assim, algo desnecessário a gente, como profissional, querer fazer isso com outra profissional. Né? Por mais assim precisa. Que se você se sente melhor que a outra profissional, se você faz um trabalho melhor que a outra, é desnecessário. Porque a gente tem que pensar no amanhã. E se amanhã eu precisar dela? Então, eu acho muito desnecessário isso. Não, até porque não precisa mesmo. Não a palavra precisa. é o não precisar. Porque, por exemplo, se eu trabalho melhor do que ela, eu não preciso ficar falando isso pra cliente. Justamente. Não. Você não tem motivo de ficar atacando uma pessoa que não te ameaça. Então, se tá atacando, se alguém te atacar, falar mal de você, do seu trabalho, não entenda isso como uma ofensa, entenda isso como um elogio. Porque se ela tá falando mal de você, é porque tem motivo. É porque tem motivo, com certeza. Então, É isso. É isso aí, gente. Um beijo, tá? Até o próximo vídeo. Haverão outros podcasts com outras lashes, com a Juliana de novo, com certeza. Porque a que Ju honra. tem muita coisa pra dar, muita coisa pra falar. E ela vai estar aqui de novo, assim que possível. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.